A todos a paz do Senhor. Estamos com a pré-aula de número 9 para classes de jovens, lição para o dia 30 de novembro de 2025. O título: A fidelidade dos recabitas. Texto principal, Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Resumo da lição: Deus usou os recabitas como um exemplo de fidelidade aos seus princípios para advertir Judá. A nossa lição desta semana tem o texto bíblico em Jeremias 35, do 1 ao 14. Então, pegue a sua Bíblia, vamos para a leitura do texto bíblico. E aí é bom que você faça essa leitura, porque é muito importante o texto bíblico para nós entendermos esta pré-aula, tá bom? Pois bem, faça aí a leitura. Essa introdução nos fala que Deus ordenou que Jeremias tomasse os recabitas como exemplo de fidelidade para contrastar com a infidelidade e dureza de coração de Judá. O objetivo divino era despertar o seu povo para que se arrependesse dos seus erros, dos seus pecados, e pelo exemplo de fidelidade dos recabitas, Judá pudesse agora obedecer ao Senhor. Esta semana vamos estudar a respeito da necessidade do crente manter-se santo e fiel a Deus em um mundo caído, partindo do exemplo também dos recabitas. Pois bem, quem foram os recabitas? Segundo o dicionário bíblico Baker, os recabitas são uma família ou talvez uma ordem que tem as suas origens em Jonadab, lá em 2 Reis, capítulo de número 10. Um filho queneu ou descendente de Recabe. Verifique aí 1 Crônicas 2:55, cujos integrantes são zelosos pelo Senhor. Eles são citados no capítulo 35 do livro de Jeremias como exemplo para Judá. E nós temos ali o exemplo do vinho. Quando apresentaram o vinho aos recabitas, eles disseram: não, nós não bebemos vinho porque aprendemos com os nossos pais a não beber vinho. Então, este exemplo de fidelidade dos recabitas é tomado para que Judá aprenda também a ser fiel. Como viviam esses recabitas? Eles levavam uma vida simples, e isso se deu porque Recabe, seu líder fundador, estabeleceu limites com a intenção de protegê-los da imoralidade. Eles habitavam em tendas e viviam como peregrinos, andando pela terra, daí porque não construíam, nem plantavam e nem cultivavam vinhas. Louvado seja Deus. Então, essa maneira simples de viver e uma maneira assim forte de obedecer marcou os recabitas. Eles tiveram seus valores guardados de geração a geração e agora são mostrados como exemplos para Judá. Aproveitando também aqui o leque da lição, o nosso comentarista ele coloca que o cristão deve também observar o exemplo de fidelidade dos recabitas, não é? Então, compreendendo aí que este exemplo é um exemplo simbólico que mostra a fidelidade como uma virtude. É um exemplo, não é simbolismo, mas um exemplo real mesmo. É possível perceber o propósito no uso do exemplo dos recabitas. Deus já vinha avisando e usando os profetas para falar, ajudar há algum tempo, mas sem mudança alguma em suas atitudes, como se vê nas expressões: vocês não me ouviram,
nem inclinaste os ouvidos, nem me obedecestes. Mas este povo não me obedeceu, etc, etc. São várias frases de Deus falando da infidelidade de Judá, da persistência em desobedecer. Aí vem o exemplo dos recabitas. E Deus chama Judá a um caminho de obediência, a um chamado para a santidade. Aquilo que é o propósito de Deus, em nossas vidas, a santificação. Quando relacionado a Deus, a santidade é um dos seus atributos, geralmente relacionado ao aspecto moral, embora as suas implicações sejam muito mais amplas. A santidade diz respeito também ao que ou quem está próximo de Deus, como o seu povo, que além de ser convocado a viver em santidade, é também denominado como nação santa. Nação santa. Então, santidade é a qualidade de alguém que se entrega sem reservas a Deus para viver para Ele, de forma exclusiva, de modo a agradá-lo, tá certo? Então, é um fruto de fidelidade, a santidade, que deve prosseguir, como diz a palavra de Deus: sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede vós santos porque eu sou santo. Então, finalizamos aqui dizendo que a lição que estudamos é um convite aos crentes deste tempo a viverem em santidade e fidelidade a Deus. O comportamento de Judá não refletia a sua identidade de povo de Deus. Daí porque ele contrastou a sua infidelidade com a fidelidade dos recabitas, ensinando a esta geração que a fidelidade e a santidade são virtudes que agradam a Deus e abrem as portas para as bênçãos. Deus em Cristo abençoe a todos. Até a próxima semana.